Mulheres da América Latina. Arteiras e arteiros do nosso canal, como é que vocês estão? Me contem, deixem seus comentários aqui. Já aproveita, já deixa o like, porque olha, esse cenário aqui tá maravilhoso. Olha essa rede. Arte com Marcela Klein agora caiu na rede. Vamos começar falando sobre mulheres da América Latina. Mas para a gente começar, vamos entender que a América Latina ela é uma organização de diversas culturas híbridas. Talvez eu não possa nem dizer que seja uma organização, não é? Mas essas culturas híbridas elas são formadas basicamente pelas culturas indígenas já existentes, né? A cultura africana que chega escravizada e os colonizadores, principalmente os colonizadores, né? Que fazem daqui o seu domínio e também, né, se apropriam de muitas coisas, explorando, se impondo realmente dentro do sistema de arte. Os colonizadores eles têm muito mais acesso ao poder do que os outros. Quando a gente fala de América Latina, a gente tem que também pensar nos povos originários. Pensar que muito do que foi produzido e do que ainda é produzido dentro de América Latina tem uma relação intrínseca com os povos que aqui habitavam. Então, é inevitável e nós vamos ver isso ao longo de toda a história da arte. Como que esses povos tiveram influências profundas em todas as produções artísticas, ainda que os colonizadores trouxessem todas as técnicas eurocêntricas. A América Latina continua mantendo toda a mitologia que está dentro dessa América Latina, que é uma América Latina tão diferente, né, tão diversa, tão fantástica. E quando a gente vai estudar e observar cada parte dela, percebemos coisas maravilhosas. Em se tratando de mito especificamente, a gente vai ter um vídeo que vamos chamar de pílulas arteiras. Essas pílulas arteiras a gente vai lançando ao longo da semana para vocês também curtirem. Voltando aqui para a história dos mitos. Para os mitos, basicamente, eu não vou falar muito aqui não, senão esse vídeo vai ficar imenso. Basicamente, a gente vai ter duas visões muito particulares. Uma visão do Joseph Campbell, onde ele traz o mito como uma grande jornada, né? Feita por uma pessoa que vai viver aquilo que qualquer ser humano comum dificilmente viveria. E ele vive aquilo por todos os seres humanos. A partir do momento em que você entra em contato com essas mitologias, você vive aquela história. Porque aquela história, de alguma forma, também faz parte da sua história. É quase que uma relação de catarse. O Jung, que é um outro estudioso aí dentro da psicologia analítica, o Jung ele já traz para a gente uma ideia de que os mitos, os símbolos, eles estão dentro de um inconsciente coletivo, que é um mar profundo, com todas essas imagens e todas esses códigos. Mas estamos aqui para começar a nossa série. Então, fica ligado que a gente vai começar pelos povos originários. Eu vou pegar aqui algumas deusas. Estamos falando de mulheres, a gente pede a bênção para as nossas deusas maravilhosas. Iniciamos a nossa série de mulheres da América Latina com elas. Então, para a gente começar, vamos falar sobre... É até um nome difícil, tá, gente, de falar. Desculpem se eu falar errado, mas o nome dela é Coatlicue. Coatlicue, né? Coatlicue é conhecida como a deusa da maternidade, a deusa do renascimento
e do sacrifício. Ela é a deusa que vai gerar o grande deus asteca, Huitzilopochtli. E como é que acontece, né, essa geração? Conta o mito, né, a história, que ela, varrendo o alto de uma montanha, é gerada uma bola com plumas e poeira. Essa bola fecunda Coatlicue. E então ela gera o grande deus asteca. Só que no meio desse trelelê todo, 2 filhos dela ficam muito enciumados e decidem cortar a cabeça dela e as mãos. E é uma imagem imponente, né, grande, assim, grandiosa. Nós percebemos a saia de serpentes, que é o que significa esse nome, Coatlicue. 2 cabeças de serpente também. A serpente, para eles, tem um significado muito forte de sangue, de jorrar sangue. Então, quando eles colocam essa ideia de jorrar sangue, eles colocam a serpente. E as mãos, elas são colocadas, se configura como se a mão estivesse colada ao corpo. Essa deusa, ela é cultuada até os dias atuais. A segunda deusa se chama Mamaquilha. Mamaquilha é uma deusa inca, esposa do deus Inti. Inti é o deus Sol e Mamaquilha é a deusa Lua. Então a deusa Lua, ela tem uma conotação muito forte dentro da cultura inca relacionada com a mulher. Toda a devoção fervorosa das mulheres está relacionada com Mamaquilha. Ela também é responsável pela proteção de todo o universo feminino. Tudo aquilo que tange o feminino. Todas as águas, todos os processos cíclicos lunares que as mulheres passam. É Mamaquilha quem rege e quem coordena também. Para os incas, adorar a Mamaquilha é ter uma boa colheita, é ter chuvas e é ter equilíbrio em todos os lugares da sociedade. A deusa Mamaquilha, ela sempre viveu em pé de igualdade com o deus Inti, o deus Sol. Em nenhum momento, nenhum deles, pela história, se colocou abaixo ou acima, enfim. Todos eles, ambos sempre caminharam juntos em igualdade. O interessante é que Mamaquilha, ela foi criada por um deus ainda maior do que ela, que se chama Viracocha. E ela foi criada às margens do lago Titicaca. Por isso que ela tem essa conexão muito forte também com as águas. Já que nós estamos falando de água, vamos para Cuba conhecer a deusa Atabey. Atabey é a deusa das águas. É a deusa das águas horizontais. É também uma deusa muito ligada com a fertilização dos solos. É uma deusa ligada à mulher. Essa deusa, inclusive, ela se apresenta em várias imagens, né? Escavações em pedra, esculturas. Ela se apresenta numa posição como se imitando a posição de um sapo. E por isso também ela tem relação com as águas. Ela tem relação com os períodos de chuva, os períodos de plantio, porque dizem que quando começa a chover é o momento em que ela deve ser cultuada. Não existe dentro da história nenhum deus relacionado a ela. Ela é a deusa
primordial. É a partir dela que todas as coisas se constituem e se constroem. Ela gera tudo que existe, tudo que é matéria, tudo que é não matéria, manifestada ou não. E já que estamos falando de questões de mulheres indígenas, temos mais uma maravilhosa, chamada Iebabeló. Iebabeló é uma deusa do Alto Xingu, da etnia Dessana. Iebabeló, ela tem uma história que é muito interessante, porque ela própria se gera. E a partir da própria geração, da geração dela mesma, ela gera um mundo. Então conta a história que tudo era frio e sombrio. Então Iebabeló, ela se gerou. E ela se gera dentro de uma esfera branca, como se fosse um quartzo branco. Dentro desse quartzo branco, para que ela se gerasse e gerasse esse quartzo branco, ela se utiliza de alguns elementos dentro da sua cultura. Banco, cuia, folhas de coca, cigarros, tabaco. Então, com todos esses elementos, ela se cria. E no momento em que ela está ali mastigando o ipadu e fumando o seu cigarro, ela pensa, eu acho que eu vou criar um mundo. E aí, então, ela tendo essa vontade, só pelo fato dela ter essa vontade, da própria esfera se gera uma torre. Dessa torre, no alto extremo, se cria um morcego gigantesco, com asas enormes, que se torna o protetor dessa torre. E dela, a partir da própria esfera dela de quartzo branco, ela lança 5 trovões para todos os lados. E cada trovão vai ser responsável por dar a luz a essa sombra. Então, o trovão fecunda a sombra e ele traz a luz e começa a criar ali a vida, a natureza, as águas, a humanidade. E assim, dessa cultura de Iebabeló, trazemos novamente uma mulher que se autogera e que a partir dela tudo é gerado. Então, a nossa série de mulheres artistas da América Latina, ela está só começando. Eu conto com você aqui na próxima semana. Vamos ter um vídeo extra sensacional durante a semana. Acompanhe aqui a gente no YouTube. Não deixe de se inscrever, de comentar e compartilha porque está ficando muito bom. Semana que vem eu espero você aqui na rede.